Podcasts. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha o podcast sabe que é a nossa velha resenha. Hoje estamos aí com um super convidado, Ricardo Arantes. Manda um alô pra câmera ali, Ricardo. Pode olhar pra câmera ali. Olha, ali, ó. aqui? Essa é a central que tá ali agora, ali, ó. Tudo bem, tudo bem. Agora é só olhar pra essa daqui agora. Agora você pode falar o joia pro pessoal aí. Fala pessoal, tudo bem? Olha, fazendo podcast por aí. Hoje eu tô participando aqui, hein? Vamos ver como é que vai ser, né? E vamos seguindo aqui, gente. Vamos bater um papo legal. Hoje nós estamos aí com o Ricardo Arantes aqui, né? O cara tem umas profissões maneiras aí, profissões modernas aí, né? Ó, o Ricardo Arantes, ele é especialista em tráfego pago de alta performance. É isso aí, hein? Especialista no mercado imobiliário e mentoria. É isso, tá certo? Mentoria. Esses dois assuntos nós vamos abordar com ele. Vamos começar falando sobre a questão aqui, né, de tráfego pago. Mas antes tem aquela questão que eu preciso falar aqui. Não tem jeito de escapar disso, né? Faz parte. Nossos apoiadores, ó, tá vendo aí? Cervejaria Fixo. Alô, Diogo. Uma boa Diogão. noite. É, o Diogão aí, né? Ricardo vai levar aqui, ó. Vai levar essa daqui, ó. Nossa, essa aqui é top, hein? Vai levar essa de... É de... Isso daí É a bucha. deixa eu lembrar agora. De aqui. abóbora. De abóbora, Essa aqui né? É uma edição especial que ele faz na época do Dia das Bruxas aí. é muito top essa E aqui. vai levar também a Tio Zé. A Tio Zé é a tradição dele aí, ó. E essa A Tio top, Zé hein? é a tradição dele. E aqui você tá vendo aqui mais umas opções de cerveja que tem na Fixo Cervejaria, que é do Diogo, é aqui em Bernardino de Campos. Conhece lá a Cervejaria Fixo do Diogo, ok? Ó, passou aí, acabou de chegar o banner dele, Cílio Construções. Cara, gente boa, bacana, o Reinaldo José Cílio. Se você quer construir a sua casa, comprar o seu terreno, financiar, é com ele. Reinaldo José Cílio, da Cílio Construções, tá passando um contato ali. Você vai ter todo um apoio. Você já comprou sua casa já? Ainda não. Ainda não? Aí, Ainda tá, ó, não. dá pra bater o papo com o Cílio já, ó. Esse é top, hein? Tá fazendo muita casa aqui em Bernardino, hein? De especialista pra especialista, hein? Então, eu faço o pessoal vender, né? Tem que fazer a minha. É isso aí, gente. Então, é Cílio Construções. Gente boa, bacana. Conversa com ele, você vai ver só. Ele vai fazer de tudo pra conquistar o seu sonho, né? A casa é o sonho do brasileiro. É isso Ok? aí. E vamos começar. Ó, ajuda aí. Inscreve no canal, gente, ó. Esse aqui vai ser um corte, então você vai me ajudar a inscrever no canal, ó. Dá uma força aí, gente. Ó, chegamos a quase 500. Tão facinho inscrever, né? Você vai lá, aperta um botãozinho, depois mais um. Céu. É muito fácil. O pessoal esquece disso daí, né? Ó, já são 50 mil visualizações quase, Ricardo. Bastante, hein? E eu tô batendo aí, falta acho que 3 pessoas pra dar 500 inscritos. Pra gente pensar no tamanho da nossa cidade aqui, ó, Então, 50 cara, mil visualização. É visualização, hein, gente? Bastante gente, cara, acompanhando nosso trabalho. 5 vezes o tamanho de Bernardino, Legal, gente. praticamente. Bom, então vamos começar com o nosso amigo Ricardo Arantes, falando agora sobre tráfego pago. Ricardo, tudo bem? Tudo Vai jóia, bem, Manu? Né? Tudo na paz? Tudo na paz. A gente demorou pra fazer esse bate-papo, né? O Ricardo também é radialista, a gente tem umas histórias do rádio lá no Ixi, finalzinho. essa vai tem que falar ser aí. pro final, já passou da meia-noite. Aí pode ir pro ar. O Ricardo também é radialista aí. E, gente, vamos bater um papo legal, trocar informação, trocar ideia, tirar dúvidas sobre algumas coisas que você tem. Você que tá assistindo a gente, você pode ser do comércio também aí, você pode ter a sua empresa e quer fazer um trabalho bonito. Então vai ser a hora de você tirar algumas dúvidas. Eu vou aproveitar e perguntar pra ele algumas coisas aqui. Bom, manda um abraço pra esposa, pros filhos. Um abraço pra esposa, pros 3 filhos. Pra tá todo mundo aqui, ó. Mas Legal. carrego eles junto comigo, né? Mas um abração, um beijão. Legal, Ricardo. Vamos lá. Família é importante, né, cara? Família é a base, É um né? reforço nosso É a aí, né? base, com certeza. Cara, explica pra nós então aí o que é tráfego pago. Muita gente tem dúvida o que é o tráfego pago e tem gente que confunde Ah, tráfego, né, com tráfico, né? O nosso é com a letra E, tá? Tráfego. Igual tráfego de pessoas, Não de é carros. tráfico, né? Não, É tráfego. É tráfego. O tráfego pago, ele surgiu aí, né, já faz uns 10 anos que surgiu nas redes sociais de uma forma, né, de expansiva. Mas o tráfego pago nada mais é do que você pegar uma publicação, você pegar um anúncio, patrocinar ele, pagar para ele aparecer para as pessoas certas, aparecer na localidade que você quer, né, onde você quer que esse anúncio apareça. Então, é por isso que ele chama tráfego pago, né? Então o tráfego pago é aqueles anúncios chatinhos que Os anúncios, não os chatinhos, né? Porque
O chatinho é aquele que você clica no vídeo pra assistir um vídeo lá e aparece. Aquele lá é tráfego pago também. Fica seguindo a gente, você clica lá, aparece as propagandas, influenciando. Então, uma coisa bem fácil. Então você é o cara que faz isso. Eu sou o cara que faz isso. Reto, você vai ver. Quando você digitar lá, por exemplo, sapato, tênis, lá no Google, depois ele fica seguindo você lá nas redes sociais. Na onde você estiver, ele fica seguindo, né? Então, você é o cara que faz eu isso. sou o cara que faz isso, tá? Então, por exemplo, se você quer incomodar a pessoa, né, no bom sentido e convencer ela para comprar um produto seu, você tem que fazer o tráfego pago, não tem outro jeito, né? Hoje em dia a concorrência é muito grande. Então você faz essa mecânica, então? Eu faço isso daí. Faz essa parte mecânica ali de programar. Tô fazendo 9 anos. Esse ano eu faço 9 anos trabalhando só com isso. Só com isso daí? Tráfego pago. Caraca. Só que eu fui mais pro lado de imóveis, né? Certo. Só que ao longo dos anos a gente foi abrindo também novas frentes e atendendo outro tipo de negócio, mas o meu foco sempre foi no ramo imobiliário. Então se eu quero fazer alguém, eu quero perseguir alguém na internet, você mesmo. Não sei se você já viu na internet, tem o pessoal lá que faz para chamar a atenção dos cantores, eles fazem um anúncio lá na casa do Gustavo Lima. Certo. Aí fica lá o tempo todo aparecendo na casa dele, aí o Gustavo Lima vai lá no direct e responde o cara do tráfego pago. O que é o direct? O direct é como se fosse o Messenger do Instagram. Como se fosse o WhatsApp. Falecido MSN também, né? Igual o MSN, né? Ei, pena que o WhatsApp e o direct não tem aquele sonzinho que a gente tocava lá, dá um despertador. Chacoalhava a tela. Viu? E como é que você entrou nesse negócio de anúncio aí? Como é que você começou nessa parte de aí? Cara, isso aí foi bem legal. Eu sou designer também, né? Então, antes de ter o tráfego pago no Facebook, a gente fazia arte, postava para as empresas. Parte de gráfico, essas coisas. Parte de material, enfim, eu manipulava imagem, então criava imagem publicitária. E aí jogava na internet para as pessoas. Só que quem via essas imagens eram as pessoas que estavam seguindo a página. Correto. Então, por exemplo, eu fazia para 35 empresas nessa época. Então eu cuidava de 35 empresas e eu montava lá um cronograma de postagem. Eu fazia todas as peças. Manualmente. Fazia tudo lá no Photoshop. Criava a imagem e tal. Às vezes, de vez em quando ia lá, tirava uma foto, né, de um produto, aí manipulava a imagem, criava aquela arte bonitinha e tal e postava. Era isso aí. Aí veio a onda do tráfego pago dentro do Facebook. Certo. Aí eu comecei a surfar nessa onda. Só que quando ele veio assim de forma foi um boom, né? De repente a gente estava fazendo social media e de repente chegou o tráfego pago. Já existia, né? A gente já anunciava no Google. Foi evolução. Foi evolução dentro da Meta, que é o Facebook. Depois veio o Instagram, depois veio o WhatsApp. Mas inicialmente era só o Facebook. Então aí começou a vir a gente criar os anúncios para vender mais. E aí nesse caminho eu entrei num loteamento aqui da região. Lá o Riviera de Santa Cristina. Viu, só pra te completar assim, mas isso daí você estudou, né? Eu fui estudando, que eu fazia. Eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi de design. Eu fiz um curso de design em São Paulo, daí fui aprendendo, fui trabalhar numa fábrica de bonés. Eu fiz design de boné, fiz design de camiseta. Caraca. Eu fiz a parte de gráfica. Eu fiz durante 3 anos a parte de gráfica. Caramba. Eu fazia material, fazia cartão de visita, fazia banner, fazia fachada, comecei nessa parte. E o mais importante, sempre trabalhando pra você. Sempre trabalhando pra mim, sempre trabalhando pra mim. Que legal, cara. Eu faz 10 anos que eu tenho a minha empresa, sempre trabalhei só pra mim. Aí você tá falando que foi pro loteamento, né, aí veio o boom do tráfego pago, eu já caí dentro de um loteamento pra anunciar lote, para vender lote. A parte imobiliária. Parte imobiliária. A parte que eles vão comentar depois comigo. Isso, E aí que eu comecei a me dedicar mais pro ramo imobiliário. Eu entrei num loteamento, esse loteamento tinha um volume de venda muito grande, e aí compensou eu me dedicar a eles. Então aí eu fui me dedicando. Aí vendemos, assim, esgotamos o estoque que tinha, né? Teoricamente tinha um estoque grande, mas a gente esgotou em 4 anos o estoque. Porque era muitos lotes, E aí eu comecei a atender imobiliária, corretor, e aí eu fiquei. Aí foi indo. Hoje eu já atendi mais de 180 empresas, sozinho, no meu escritório. O escritório sempre foi em casa, sempre trabalhei home office, mesmo antes da pandemia, meu escritório sempre foi em casa. O ano passado que eu montei uma sala lá em Bauru. Aí lá nessa montagem da sala eu montei também um estúdio de podcast. Legal. Né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, eu quis trazer uma coisa local,
né, numa região, numa cidade que eu entendia que é uma cidade boa, né? Maior, na cidade grande, né? Aí eu comecei a atender outras frentes também. Atendi transportadora, bar, clínica. Caramba. Hoje eu tenho clínica no Espírito Santo, tenho clínica em Bauru. Tudo cliente seu. Tudo cliente meu. Legal, cara. Então, né, voltando aqui a gente comentando, ele é o cara que faz que, quando você vê aqueles anúncios que estão perseguindo, você está me perseguindo, como diz um fulano aí, né? Você vai lembrar desse cara aqui, né? Desse cara aqui e outros demais profissionais que existem nessa área que fazem o tráfego pago, não o tráfego, né? Tem que tomar cuidado, né? Não levar uma stalkeada aí O pior é que tem uma história engraçada sobre isso aí, viu, Manu? Uma vez a amiga da minha esposa falou assim, o que seu marido trabalha? Ela falou assim, trabalha com tráfego. Ah, eu sabia. Nós não sai de casa, sempre tá dentro de casa, né? A pessoa não vê saindo pra trabalhar, ela falou, mas que esse rapaz faz? Ela achou que era tráfego mesmo. Vou contar uma coisa pra você, meu falecido pai, ele vendia pó de café. Uhum. Então você imagina, né? Vou comprar o pó lá, né? Comprar o pó lá. Essas histórias também de pó de café é antiga também, viu? É verdade, sério, cara. Sim? Então eu vou comprar o pó lá. Então meu pai dava risada. Ah, eu vendo pó, né? Eu vendo brincadeira. Pó. Só pó que é de preto. café. Então, mas nessa brincadeira tem gente que confunde ainda, viu? Tem gente que confunde, acha que tráfico né? Enfim, mas o nosso tráfico é do bem, né? Para ajudar as empresas. É tráfego, não é tráfico. Não é tráfego, com E. Tráfego, igual o tráfego de pedestres, de carros. É essa linha aí. Cara, seguindo essa questão aí do tráfego pago, né? Que é o que uma das coisas que você faz, né? Que é essa primeira parte nossa aqui. Seguindo essa questão aí. Quando um comércio, por exemplo, uma empresa, uma indústria, acho que talvez seja isso a palavra certa, ela fecha com você, assim, né? Vamos dizer assim, qual que é o desafio que essa empresa enfrenta quando ela quer anunciar online? Qual que é o desafio que essa empresa ela enfrenta? Tem o primeiro desafio é ela entender, né, o poder do tráfego pago. Porque o desafio maior para nós hoje é tentar, de forma simplificada, explicar para uma empresa pequena, por exemplo. Vou citar as empresas pequenas. A grande, ela já sabe que tem a necessidade. Mas uma empresa pequena, ela não entende que mesmo ela estando numa cidade, numa região menor, ela precisa aparecer. Que é aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Correto. Então, assim, o tráfego pago, ele também serve para esse aspecto. Então, você tem uma empresa pequena, numa cidade pequena, mas toda vez que alguém lembrar, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, comida. Né? Comida, todo mundo, né, quer. Então, eu tô com fome. Aí eu tô aqui, todo mundo tá no celular também. Tô aqui olhando meu celular, aparece um anúncio de uma hamburgueria. O que você vai fazer? Você vai sentir fome. Sim. E nesse momento você vai querer comprar desse cara. Porque a imagem tá sugestiva, ali já tem um botão de chamar no WhatsApp para fazer o pedido agora. Sim. Nada de enrolação. Então, assim, o maior desafio é explicar para as empresas pequenas o poder do tráfego pago. Mas tem mudado, tá? Talvez o desafio, Ricardo, às vezes eu acho assim, né, o desafio possa ser o seguinte, às vezes as pessoas elas querem um resultado a curto prazo ou a longo prazo. Empresa pequena é curto prazo. Porque pode acontecer, né? A curto prazo ou a longo prazo, né? Na verdade sim, é curto, médio e longo prazo. Vai depender do tipo de negócio. Por exemplo, eu falei da hamburgueria. O hambúrguer tem que vender hoje. Certo. Eu estou anunciando hoje, eu preciso vender hoje. Correto. Então, esse anúncio ele tem que ser custeado. Para ele ser custeado, ele tem que ter um retorno sobre o investimento. Certo. Então, eu investi, sei lá, R$10 e eu fiz 5 pedidos de R$30. Então, ele deu lucro, ele deu retorno. É um resultado de curto prazo. Aí você pega outro exemplo, sei lá, uma construtora, né? Que nem o Reinaldo. O Reinaldo tá fazendo anúncio agora, viu, Reinaldo? Tá chique seus anúncios aí. Não tá fazendo comigo, mas tá fazendo legal. O Reinaldo, ele já é conhecido aqui na cidade, na região e tal. Ele tá fazendo um trabalho bacana. Só que ele precisa ter mais contatos. Porque o giro dele depende disso. E eu já ajudo ele também, gente, pelo amor de Deus. Também, ó, tá. Ele abandonar ou não, pelo amor de Deus. Não, ele tá fazendo certinho. Tem que investir em mídias. É isso aí. Aqui por um tempão que ele me apoia aqui. Certo, o Reinaldo tá investindo legal. Ele é bacana demais. Ele é bacana. Então, assim, ele precisa ter mais contatos. Correto. Então, o resultado dele é médio e longo prazo. Certo. Porque às vezes ele vai pegar um cliente hoje que vai fazer toda a documentação, ou às vezes o cara precisa juntar a entrada para fazer o financiamento lá. Então, esse cara vai chamar ele hoje na mensagem do WhatsApp
Isso através da campanha, o cara viu o anúncio dele, chamou ele no WhatsApp, não vai fechar com ele hoje. Ninguém vai chamar no WhatsApp e já fechar a venda, a compra, né, de um lote da construção. Ninguém vai fazer isso. Então é um resultado de médio e longo prazo. Porque o cara que fechou com ele hoje, pode ser que ele construa daqui 6 meses ou daqui 1 ano. No mercado imobiliário tem isso. Para comprar um imóvel, o cliente demora de 6 a 12 meses para tomar a decisão. Muita gente, por exemplo, imobiliária pequena, não entende isso quando a gente vai explicar. Ele acha que assim, a gente vai subir um anúncio hoje, ele vai vender uma casa amanhã. E não acontece isso. Então, esse é o maior desafio de quem está fazendo o tráfego de performance. A gente tem que mostrar para o cliente que existe uma estratégia, uma estrutura para ser feita, criado, validado, para fazer com que ele tenha resultado. Certo. Então, tem as empresas de resultado imediato e tem as de médio e longo prazo. Se esses são desafios, quais os erros que as empresas cometem, então, quando fazem errado quando anunciam online? Quando anuncia. Na verdade, assim, o errado é achar que o botão impulsionar é a magia do negócio. Sabe o botãozinho impulsionar lá? Sei. Todo mundo acha que aquilo ali é a cereja do bolo. E na verdade não é. Aquilo ali, quando você clica no botão impulsionar. Não é. Eu falo para as pessoas, quer testar? Até clica lá no botão impulsionar lá que você vai ver só o que vai acontecer. Ele não é concorrente. Tem gente que acha que a gente fala mal porque é concorrente, mas não é. Porque, isso eu quis confrontar agora. Legal. Viu, mas eu vou provar pra você com uma frase só. O botão impulsionar, ele só tem um objetivo só. Qual que é? Não, ele só tem um objetivo. E o que eu faço pelo gerenciador tem 11 objetivos. Caramba. Aí já matei a diferença. Só isso aí, eu já matei a diferença. Então, assim, o botão impulsionar, a Meta criou para ter mais dinheiro, para ter mais entrada. Recurso, então, mas teve gente que fez e já vendeu. Eu conheço o corretor que fez e vendeu pelo botão impulsionar. Ele não está errado. Certo. Só que em determinado momento não vai funcionar. Ele anuncia uma casa de 500 mil e vende. O botão impulsionar funcionou, não precisei de gestor, não precisei de nada. Legal. Aí ele vai e sobe uma casa de 2 milhões. E aí não vende. Então ele acha que agora o botão não está funcionando mais. Não é isso. Tem uma estratégia por trás do negócio que vai fazer com que venda. E a sua empresa faz tudo quem é especialista no negócio vai explicar exatamente o passo a passo de como fazer. Então, por exemplo, não é a mesma coisa vender uma casa de 500 mil, uma casa de R$1 milhão. Então o desafio nosso é explicar isso para um cliente. E aí, cliente pequeno tem um pouquinho mais de dificuldade, porque quer logo o resultado. Quer logo o resultado. Então a gente tem que explicar. Né? Hoje tem mudado bastante, viu? Recentemente eu abri minha carteira para cliente pequeno. Que legal. Eu tô fazendo para uns clientes pequenos aí. Um preço acessível. Um preço acessível. Porque o problema é esse, né? O cara ele é o cliente pequeno, né? Por exemplo, o problema dele é o recurso, né? O recurso. O grande que ele tem ali, ele tem recurso, ele tem um giro, ele tem um capital, né? Ele aguenta pagar, tipo assim, 6 meses a 1 ano. Consegue pagar. E o cliente que tá começando, ele precisa de uma ajuda para ele poder gerar uma renda, né? Uma renda para poder... Isso é uma dificuldade dos pequenos que eu entendo. Eu sempre entendi. Só que chegou um determinado período, né, eu atendendo clientes, que eu falei assim, ou eu escalo o negócio atendendo só um tipo de cliente, ou eu vou ficar pegando 50 clientes e me matando aqui. Entendi. Eu cheguei a trabalhar 18 horas no dia. Caramba. No auge do tráfego pago, eu atendi sozinho 53 clientes. Então a demanda sua de procura é enorme. É gigante. Eu não faço anúncio para mim porque assim, eu tinha uma demanda já muito grande, de empresa grande, e aí eu não conseguia atender mais ninguém. E aí teve gente que não entendeu. Mas por que você não pode fazer o anúncio para mim? Não é que eu não posso. Eu posso fazer o anúncio para você. Mas eu não vou conseguir dar o mesmo atendimento como eu tô dando para outros clientes. Porque eu peguei demanda alta. Tipo assim, cliente que tem 100 anúncios. Entendi. Cliente que a verba dele mensal é R$500 mil. Caramba. Olha. Então muita gente não entendeu isso, né, no começo. Eu cheguei a atender sozinho 53 clientes. Não, porque aí o cara fala assim, o cara tá me esnobando. Porque eu tomei muito... Porque eu sou minha empresa pequena, eu tomei muito uma empresa grande aí, o cara é snob, tá me tirando, achando que eu não vou pagar ele. Eu escutei muito isso aí, viu, mano? Eu escutei muito. Infelizmente, eu tinha o meu jeito de explicar, mas assim, a pessoa não entende. Acho que você tá esnobando. Não, acho que tá esnobando. Tá falando, não é esnobar. É que se eu continuar te atendendo assim, nesse preço, eu não vou conseguir entregar a qualidade que você quer, o que você sempre teve. Então, tem gente que entendeu bem, mas tem gente que não entendeu. Eu tenho um cliente que tá comigo há 9 anos. Caramba.
Porque sempre renova a campanha com você. Sempre renova o contrato, né? O cara faz um contrato. É um contrato, eu trabalho por contrato. A divulgação, por exemplo, tá? Exemplo bobo aqui às vezes, tá bom? Quero 6 meses com você. Quanto que é 6 meses seu? X. Pagou X. Mensal, né? O contrato é mensal. Assim, o que é esse trâmite que você faz aí, né? Você faz toda uma programação. É uma programação que você Eu faço um planejamento. O meu planejamento eu acho que tem 12 páginas, dependendo do negócio. Caramba. Isso só o planejamento, sem a parte da execução. Louco, Ricardo. Não, porque é o que eu tô te falando. O botão impulsionar, um objetivo só. Certo. Agora o gerenciador que a gente usa tem 11 objetivos. Então assim, não é você pegar assim, ir lá, sentar no computador, agora eu vou subir um anúncio, e tá pronto. Não é. Hoje, agora faz 3 horas que eu tava mexendo num funil de uma empresa que é do Canadá. Caramba. Eu tenho 3 clientes internacional. Parabéns pra você, cara. Então assim, eu tava fazendo o funil dele agora, de um e-book de R$97. Caramba. Eu levei 3 horas só pra alinhar o e-book, o planejamento. 3 horas. Que doido, e não tá cara. pronto ainda tem muita coisa pra fazer. Eu vou gastar amanhã, por exemplo, mais umas 4 horas pra montar o roteiro, enfim, todo o script. Pra finalizar isso, a parte de papel. Uhum. Ainda não tô no computador. A parte de programação você não partiu ainda. Não, aqui tô só no papel, no planejamento. Depois disso aqui, aí eu ponho a mão na massa. Aí a gente vai ver vídeo, vai ver criativo, vai ver a página de vendas. Caramba, e você faz tudo sozinho hoje? Eu tenho mais uma pessoa, né, na equipe. Mas eu faço a maior parte, eu faço sozinho. Caramba, velho. Eu atendo 28 clientes hoje sozinho. E três clientes fora do país que você atende. 3 clientes fora do Brasil. Caramba, que legal, cara. Tem um na Europa, nos Estados Unidos e um no Canadá. Porque assim, é um ramo que, infelizmente, a mão de obra não tem pra esse tipo de coisa, Até né, tem bastante, viu? Mas não sabe fazer bem feito, ou não estuda, ou não dedica, ou gosta só de fazer uma coisa. Caramba. Por exemplo, tem gente que gosta só de apertar botão. Ir lá e subir campanha. Isso aí é a coisa mais gostosa do mundo. Eu faço 300 anúncios no dia, se eu quiser. Uhum. Mas não é só isso. Tem muita coisa por trás. É que assim, você vai subir uma venda de um imóvel... Não é só pegar o vídeo e subir. É que você faz e monitora também, não é isso? Tem mais a gente faz otimização e mensuração. Mensuração é pegar os dados que gerou ali na campanha e analisar eles. E aí eu tenho que entender esses dados. Então eu tenho que chegar, o cliente não entende. Se eu chegar lá e falar assim, teve tantas conversas, teve tantos alcances, o cara fala assim, e daí? Eu tenho que explicar para ele. Ele quer o resultado. Ele quer saber, por exemplo, da métrica ali, qual que é o que está afetando, por que eu não tive mais cliente, por que eu não vendi, Aí você tem que pegar e tem que analisar a profundo. Caramba, viu? E assim, vamos lá então, continuando aqui. Qual o seu maior sucesso numa campanha de anúncio online? Eu tive várias. Eu vou pegar uma. Mas você pode ter um de destaque aí. Vou pegar uma mais recente. A gente vendeu uma casa de 3,8 milhões. Carambola! 3,8 milhões. Rapaz, e a gente gastou R$243. Nossa. Eu subi o anúncio numa segunda-feira. Uhum. No sábado o cliente visitou. Na outra segunda-feira ele fez a proposta. E durante a semana ele fechou. Uma casa de 3,8 milhões aqui na cidade de Bauru. Caramba. Esse é o mais recente, mas eu tive um outro. Isso foi em quanto tempo? Não, então, eu subi o anúncio em uma semana. Em uma semana rodando, deu 12 mensagens, um cara já estava pronto para comprar, não foi a campanha que vendeu. Certo. O cara já estava no período certo. Então, assim, toda vez que a gente vai analisar, entregar o resultado e conversar, fazer uma reunião com o cliente, eu gosto de falar para ele, assim, não foi minha campanha que fez esse resultado rápido. Uhum. Porque o cara fala assim, viu, o que você está fazendo aí? Faz de novo em todos os imóveis. Mas não é. É que o cliente já estava no período de 6 meses a 12 já. Ele já tinha passado por, 30 corretores. Certo. Ele já estava no momento certo de pegar o papel e assinar. Caramba, velho. Só que a minha campanha, né? Deu um upgrade ali. Porque se eu não tivesse anunciando, e daí? Se meu cliente não tivesse anunciando essa casa, ele não tinha vendido. Cara, imagina, né? Qual foi a receita do bolo que você colocou no forno aí? É isso que eu falo pra ele. Ele fala pro outro, então, muita gente não entende. Muita gente, principalmente dono de imobiliária, ele não entende. Ele fala assim, viu, isso aí que você fez nessa campanha, faz de novo nos outros imóveis. E não é igual. Né? Eu acabei de subir um anúncio aqui de uma casa lá em Bauru também, de 6 milhões.
não é a mesma coisa do que a outra casa. É diferente, né? É bem diferente. A gente tava, nossa, debatendo sobre o vídeo ainda. A gente tá editando o vídeo. Então isso o cliente não entende. Então, você pode falar 10 vezes para ele, não entende. Continuando falando do resultado, né? E como é que você mensura, como é que você mede se uma campanha, um anúncio online está dando certo? Como é que você sabe? Tá dando certo, tá virando e tal, e aí? Tem várias coisas, né? Se eu for analisar, por exemplo, métrica, eu tenho algumas métricas lá dentro da campanha que me fala, por exemplo, se o meu criativo, se é o anúncio ali, o visual, tá tendo bom aceitação. Você consegue enxergar isso daí? Eu consigo, através de uma métrica. Olha que legal, chama CTR. Pela qualidade do CTR, que é uma métrica lá da campanha, eu consigo saber se o anúncio está tendo boa aceitação. E esse anúncio, ele é vídeo, imagem? Não, o anúncio ele é composto por copyright, que é copyright? O texto lá que vai no anúncio, é o copyright. Que legal. Tem que ser feito por um copyright verdadeiro, né? A gente utiliza ChatGPT, que é o pulo do gato hoje, para ajudar no copyright. A gente treina um prompt lá do ChatGPT para ele fazer os copyrights para a gente. Então a gente eliminou um trabalho que levava horas para fazer. Você treina o robô, né? Eu treino o robô. Então a gente tem o copyright, a gente tem a imagem, o criativo, né? Visual, seja vídeo ou estático, e a gente tem a configuração da campanha. Então, legal. São várias coisas para formatar um anúncio. E tem uma coisa muito importante dentro do anúncio que muita gente não entende, que é o CTA, é a chamada de ação. A chamada de ação é como se fosse aquele título negrito que está falando diretamente com você. Compre agora, esse imóvel é seu, agende a sua visita agora. É o CTA. Então você é um marqueteiro moderno. É um marqueteiro moderno. Moderno não, né? A gente como que é? Adaptado para a realidade. Um marqueteiro moderno. Se a gente for analisar, né? O marketing teve em mim sempre. Eu era aqueles caras que quando viajava de ônibus, eu ficava olhando os outdoors, ficava reparando. Aí eu fui fazer meu primeiro curso de informática, eu fiz um curso gratuito. Que tinha na prefeitura, era na biblioteca. Aqui, Bernardino. Quem dava aula era a Rosângela, que é a filha do... Ih, não vou lembrar o nome dele, aquele que cantava com o Fernando. Walter Lima? Não, o outro. Não lembro. Não lembro o nome dele agora. Mas eu fiz o meu primeiro curso de informática aqui em Bernardino, lá, gratuito, e eu era o melhor aluno da sala. Atenção, professor, o seu pupilo tá aqui, ó. Seu pupilo aí, ó. É verdade. Ela fazia muitos anos que eu não via ela, e eu comentei numa publicação do pai dela esses dias. Eu falei, nossa, minha primeira professora de informática, eu devo minha vida toda para ela. Porque assim, eu era o melhor aluno porque eu queria aprender aquilo lá. Você está diante do seu professor de locução de rádio também aqui. Depois ele vai falar sobre isso, tá? Tem mais um professor aqui, ó. Tá bem na minha frente. Esse rapaz aqui que ensinou eu tudo sobre rádio. Gente, é só para descontrair um pouco. Mas, cara, eu acho interessante, né? Esse lance de tráfego, né? Não é tráfico não, gente. Esse lance de tráfego. A polícia vai baixar aqui daqui a pouco. Já passa a polícia aí, pelo amor de Deus, gente, né? Não, vamos lá seguir aqui, então. Faz parte, gente. Legal pra gente descontrair. A gente falou agora sobre, né, os resultados, né? Sobre como você mensura. Vamos falar um pouco sobre o futuro, né? Quais são as tendências aí mais quentes do marketing digital agora? Essa é boa, hein? Bom, a primeira de todas, e eu acho que a principal é a inteligência artificial. Essa todo mundo tá vendo. Mas os robôs vão superar nós, vai desempregar a gente. Não vai. Quem, por exemplo, a gente tava vendo a trend recente agora, dos desenhos lá, né? Quem que foi lá e deu o comando para ela fazer? Um ser humano. Um ser humano. Então ela nunca vai ser substituída. O ser humano não vai ser substituído por inteligência artificial. Porque ela tem que ser treinada por um ser humano, ela tem que ser comandada por um ser humano. Certo. Então ela não vai substituir. Isso aí é mito, isso aí é coisa de... Se a gente for pensar há 10 anos atrás, que a gente pegava lá o Messenger, você fazia uma chamada de vídeo com um cara que tava lá no Japão. Verdade. Falando, vai ser substituído, o ser humano vai ser... Não vai. Cara, a tecnologia é tão maluca, que, assim, em 1983, se eu não me engano, né, os Estados Unidos já tinha semáforo no computador. Automático. Já tinha tudo comando, tudo carro funcionando via computador, cara. Sim. E aí, pro nosso Brasil aqui, a internet ela foi chegar acho que em 95, 92, coisa assim, 93.
que foi chegar à internet ainda. Sim. Né? E o engraçado é que até é legal, né? Carcasseada lá dos Estados Unidos. É. Os caras tinham um sistema lá que tava jogado lá. Jogou pra nós aí o Windows 95. O cara foi lá e comprou da internet mesmo. Foi? De escada que tinha. Ah, não, sim. Pra conectar. Tinha que fazer usar o modem. Trouxe pra cá e alguém comprou. Acho que na época foi a IG, não lembro agora quem que era que comprou. É, foi mesmo. Então, assim... Todo mundo tinha medo, né? Que você falou agora, né? Quando lançou o telefone, aquele baita tijolão celular... Nossa, o celular vai dominar o mundo, não sei o quê. O fax, né? A gente passou outras coisas. O fax, você pegava um papel aqui, colocava dentro aqui, saía lá no Japão, saía em qualquer lugar do mundo, né? Legal, cara. Então, assim, é mais um mito do que vem vindo de geração para geração. A inteligência artificial, ela não vai dominar o mundo, ela não vai substituir o ser humano, mas, assim, uma coisa que eu falo bastante mesmo para cliente, ela vai substituir o profissional que não sabe usar. Entendi. O profissional que não souber usar a inteligência artificial vai ser substituído. Não, superar não vai, mas ela vai precisar de mim. Mas hoje ela faz, eu vou pensar assim na fatia do meu trabalho, ela faz 30%. Caramba, que legal, né? E só não faz mais porque eu gosto de fazer algumas coisas, mas 30% ela já faz. É que na verdade facilita o time, né? Você facilita tudo. Time aí de 3 horas. Nossa, coisa, você faz eu subo 100 campanhas em 10 minutos. Caramba. Usando a inteligência artificial. ChatGPT. Então você acha que não vai interferir em nada? Não vai só melhorar, vai melhorar. Vai por exemplo, tudo que leva tempo, por exemplo, você resumir um livro. Esses dias eu resumi um livro de 512 páginas, um livro não, um relatório, de 512 páginas. Eu joguei lá no ChatGPT e pedi para ela resumir. Caramba. Colocando os principais pontos, a parte, os problemas, o que tinha que encontrar. Cara, ela fez em minutos. Na verdade, vai forçar quem é preguiçoso, né? Quem é preguiçoso. Não, então, quem é preguiçoso vai ficar mais preguiçoso, é o contrário. Quem é preguiçoso vai ficar mais preguiçoso, Porque você joga lá um relatório para ele e fala, viu, me entregue o resumo desse relatório. Ele vai lá e tira uma foto. Eu acho que essa próxima aqui, que não vou falar sobre dicas, né? Acho que você já falou alguma coisa. Quer ver só? Qual o erro mais comum que uma empresa comete quando começa a anunciar online? Você já falou, né? Que é clicar no... O erro mais comum é achar que o impulsionar resolve o problema dele. Certo, esse é o mais comum. É o mais comum. E umas dicas aí pra quem tá começando a anunciar. Pra quem tá começando, existe, hoje no YouTube é uma escola. O YouTube é uma escola. É estudo. Estudo, né? Estudo. Se preparar. Não, você pode... Hoje em dia existe faculdade online, já existia, mas hoje em dia tem cursos profissionalizantes online. Então, assim, quem quer aprender, quem quer fazer alguma coisa, tem que estudar. Isso não vai mudar nunca no histórico da humanidade. Todo aquele que estuda mais, que se dedica mais, vai saber, vai conseguir ter mais resultado. Legal, cara. Ricardo, então a gente encerramos a primeira parte aqui, né? Falando sobre o tráfego pago. A gente vai... Todo mundo já entendeu o que é tráfego pago? É tráfego, não é tráfego, né? Não vamos prender o Ricardo, não, pessoal. Não prende, não. Da polícia aí, pelo amor de Deus. Menino é bom, hein? Bacana, gente boa. E bacana, gente boa, lembro do Val. Bacana, é bom demais, meu filho. Depois tem essa história aí pra vocês dar risada. E a gente vai dar uma paradinha. Uma paradinha não, né? Agora a gente vai pra segunda parte, então a gente vai dar... Aqui pra nós vai ter um corte, né? Um intervalinho rapidinho e vamos pra parte do mercado imobiliário, né? Que é a outra parte que eu falei aqui no começo. Podcast.